Olá, boa noite, como vai você? Tudo bem? Espero que sim, que Deus abençoe você e sua casa. Trago aqui uma palavra muito atual e que nós devemos sempre lembrar dela diariamente. Trata-se do anticristo. Nós temos como padrão um definidor de coisas. Nós sabemos que o bem e o mal, a luz e as trevas, tudo que existe foi criado por Deus. Tudo tem seu objetivo. Deus também deu o livre-arbítrio para os seus filhos. E nós precisamos definir o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim. E nos dias de hoje, nós sabemos muito bem que existe uma força espiritual contendendo contra tudo que louva, glorifica e adora a Deus. E essa força permissiva, ou seja, uma força que se opõe a Deus, mas que Deus permite que isso aconteça por suas razões, tem causado nos servos de Deus, nos filhos de Deus, naqueles que por adoção foram feitos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, um pânico, um medo, uma preocupação, uma ansiedade. Então a função desse espírito que Deus tem o controle total e absoluto e lhe obedece, esse espírito obedece a Deus, é o espírito do anticristo. Ou seja, o próprio nome já o define, é um espírito contrário a tudo que é de Deus, a tudo que é de Cristo, a tudo que é santo, tudo que é divino, maravilhoso e que engrandece o Pai das luzes. Esse espírito já está no mundo há muito tempo. E ele é, na Bíblia, chamada para nós, crentes, o espírito do anticristo, que é o que induz, seduz, inspira as mentes humanas vocacionadas ou doadas a ele, de forma voluntária. Os espíritos, eles só vão aonde são mandados ou atraídos. Eles não têm permissão de fazer o que bem entender. Se fosse assim, Satanás nem responderia para Deus acerca de Jó. Satanás poderia dizer para Deus assim, quando Deus lhe perguntou, de onde você está vindo? Ele falou, estou vindo de pegar o Jó lá embaixo, lá. Não gostei do jeito dele. Jó é muito reto, íntegro. Eu falei, vou lá dar um pau nele. Mas não foi assim que aconteceu. O que aconteceu com Jó foi uma resposta que Satanás deu a ele, de passear e rodear pela terra. E Deus é que indaga, viu, meu servo Jó? Então a Bíblia ela tem vários textos que nos mostram a soberania de Deus sobre tudo, inclusive sobre este anjo caído. Era um querubim? Era, disse bem, era um querubim, era poderoso, era o braço direito de Deus. Ele podia ser o que fosse, já não é mais. Ele poderia ter o que tinha, já não tem mais. Porque ele vagueava, ele passeava, ele tinha liberdade, Deus deu carta branca para ele. Ele se enrolou na carta branca e pôs fogo. Mas esse espírito, por causa do pecado de Adão, foi introduzido na terra. E o domínio dele se expandiu pela terra. E ele foi atrás dos tolos, dos incautos, dos indoutos, dos ignorantes, dos céticos, dos ateus. Ele foi atrás de todos que pudessem lhe servir de guarida. Porque ele é um espírito. Ele precisa de uma manifestação física para colocar o seu plano em evidência. Tanto que a Bíblia fala que o anticristo virá antes da grande tribulação, promoverá esse período tenebroso na terra que Deus diz que nunca houve igual, e Jesus virá para eliminá-lo. Então, eu estou falando picadinhos da palavra para te incentivar a ler a palavra, a ler a Bíblia, para você se sustentar nela. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que minta, para se arrepender, né? Então a gente ouve esses versículos que se tornaram jargões, mas perdemos a essência da prática diária dele. Então nós temos aí um espírito do anticristo que está movendo as coisas contrárias ao plano de Deus
já derrotado por Cristo Jesus na cruz, já não tem domínio sobre nada, porque Jesus está à direita do Pai, Deus o fez herdeiro dos céus, da terra, embaixo da terra, do mar e tudo. Então Jesus é o herdeiro de tudo isso, ele é Senhor. Jesus, com a sua morte na cruz, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a morte. Então ele é detentor deste poder absoluto em Deus. Aleluia por isso. Mas o inimigo, ele tem a capacidade permissiva da parte de Deus de gerar pânico, gerar medo, gerar incredulidade, apostasia. Por quê? Porque ele quer arrebanhar, arrastar após si, na sua cauda, muitos. E para isso a Bíblia diz que ele faria maravilhas, prodígios, sinais inquestionáveis para os incautos, os indoutos, os ignorantes, os céticos. Mas para nós que temos a palavra e temos o Espírito, nós devemos saber discernir essas coisas. E eu trago aqui um texto para falar especificamente sobre o anticristo. Porque estamos vivendo dias na Terra, mas especificamente no Brasil, que a gente não está entendendo. Por quê? Porque não era uma rotina nossa. Nós não tínhamos estas preocupações que começamos a ter. E todo algo novo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, gera em nós um estado emocional de ansiedade, depressão, angústia. Outros vão pelo caminho do suicídio, não quero viver mais. Outros se apostatam, saem da presença de Deus, agora estamos perdidos. Outros entram no caos, na anarquia. Outros cometem torpezas. Tudo isso predito na santa palavra de Deus. Então acompanhe comigo um texto. Filhinhos, já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Medite nesse texto em 1 João 2,18. E a gente vai começar a abrir a mente para entender as coisas que estão acontecendo. O Senhor avisou isso. João escreveu essa epístola, essa primeira epístola dele, porque ele escreveu 3, em Éfeso, no ano 90 depois de Cristo. Cristo veio, nasceu, morreu, no ano 90, antes de completar 100 anos, um século, no ano 90 depois de Cristo, ele escreveu essa epístola. E ele já dizia lá, 90, nós estamos em 2023, que já é a última hora. Então veja como são as coisas espirituais para os espirituais. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, veja, no ano 90, antes disso ele está falando, e como já ouvistes, ou seja, alguém já pregou antes, que o anticristo viria. Também agora, aí ele, olha só, a influência disso. Agora, ele está falando agora em 90 depois de Cristo. Não é agora eu não, no meu tempo, no seu tempo. Não, agora não. Também agora, quando eu estou escrevendo isso, muitos se têm feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. Quer dizer, João em 90 depois de Cristo tinha, o apóstolo João, tinha o sentimento que já estava no fim, a coisa estava se acabando, que as promessas iam se cumprir muito mais rápido do que ele pensava. Olha só. Ele escreveu em 90, lá em Éfeso, no final da sua vida. E quem é o anticristo? De forma simples, o anticristo é um personagem misterioso, porque ninguém sabe quem é. Ele tem ações para se identificar. Ele não tem uma identificação para agir. Não, é pelas ações dele é que nós vamos saber quem ele é. Por isso que ninguém consegue dizer é fulano, beltrano, ciclano. Porque quando for por Deus o plano impetrado, aí nós não, porque nós estaremos aqui em nome de Jesus. Já estaremos ao lado do Senhor arrebatado para a glória de Deus. Mas os que estiverem aqui vão saber. Agora, quem estará aqui? Pergunto eu, terá conhecimento desses textos? Não sei, por isso estou gravando esse vídeo. Porque caso, e espero, não esteja aqui, quem ficou aqui pode ficar com o meu laptop, pode ficar com os textos, os vídeos e meditar nele, para saber que aquele que talvez a pessoa esteja crendo não é o Cristo, é o anticristo.
O anticristo é um personagem misterioso que, segundo o Apocalipse, deve aparecer algum tempo antes do fim do mundo. A gente sabe que ele vai se revelar 3 anos e meio da grande tribulação, que compreende 7 anos. Mas ele vai manifestar por ações, obras que vai para os crentes discernindo o Espírito, com discernimento de Espírito, vai entender que aquele período de paz e segurança de 3 anos e meio é obra dele. O crente, ou aquele que estiver por aqui, vai entender isso. Porque é depois dos 3 anos e meio, quando ele se assenta no trono, é que as pessoas vão falar: opa, nos enganamos de novo. Lá era o verdadeiro e matamos ele. Este é o falso e nós adoramos ele. Vamos cair fora. É assim que vai ser. O anticristo é um personagem misterioso que, segundo o Apocalipse, deve aparecer algum tempo antes do fim do mundo, enchendo a terra de crime e impiedade. Agora preste atenção, de crime e impiedade. Eu não sei que país você nasceu ou de onde você veio, mas em todo lugar nós vemos crime e impiedade. Muitas vezes até velada, mas nós vemos. Sendo afinal vencido por Cristo, aleluia, glória a Deus por isso, que este, vamos dizer, período em que ele vai poder cometer essas atrocidades, Deus tem um controle para pôr fim. O anticristo, ele é o símbolo das forças que negam a divindade de Cristo. Aí você vai falar para mim: estou esperando o cara chegar aqui e falar que negou Jesus. Não, você não vai ver isso. O espírito do anticristo não promove a verdade falada, vista. Não. O espírito do anticristo, ele traz junto consigo o espírito do engano, para enganar as pessoas. Então a pessoa fala coisas que você fala: nossa, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa. Ele vai fazer uma coisa ali que ele podia fazer 1000, mas ele faz uma. Mas ele faz um marketing sobre aquilo que você fala: esse é o melhor do mundo. Por quê? Porque ele é um ser, uma força que opera em muitos, e um contribui com o outro. E as práticas deles nunca vai exaltar o Senhor Jesus, e nem a Deus, e nem as suas obras, nem seu plano, nem sua salvação. Não. Então você não vai ouvir dizer: eu estou fazendo isso aqui e eu não acredito em Jesus, eu não creio em Deus. Eles não vão fazer isso. Muito pelo contrário, é capaz deles falarem que tem Jesus na vida, que ama a Deus, só para enganar as pessoas. O anticristo refere-se a pessoas profetizadas pela Bíblia para se opor e substituir Cristo antes da sua segunda vinda. Por isso que ele vai tentar enganar a muitos, principalmente os da fé. Ele quer substituir no coração das pessoas o amor que as pessoas têm por Cristo. Ele quer tirar do coração das pessoas o reconhecimento de que Cristo morreu no lugar dela. Ele quer tirar o louvor e a adoração. Ele não aceita que você adore outro sem ser ele. Ele não aceita ser diminuído. Porque ele tem na mente espiritual dele que ele confrontou Deus, que ele lutou com Deus. Então ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. Então ele é o cara. Quando ele olha para o humano, ele fala: eu sou e que tem que ser adorado por você, senão eu vou acabar contigo. Esse é o espírito do anticristo. Ele quer ser reconhecido no lugar de Deus como Deus, e nunca vai ser. Só que a palavra diz que ele já foi derrotado, já foi vencido, não tem poder para tocar nos ungidos de Deus. Mas as pessoas não ouvem isso, não leem isso, não meditam nisso, não tomam posse disso e vivem com medo. Medo de enfrentar, medo de pagar o preço, medo de perder a vida, medo de qualquer coisa. Por quê? Porque nem sequer lembram que a nossa esperança está em Cristo. E para onde nós vamos? Para Cristo. Seja vivo ou morto, arrebatado ou decapitado, não importa. Nós estamos em Cristo, com Cristo em Cristo. O que conta para nós é para onde nós vamos e como vamos estar ao lado de Cristo. Agora, o preço pode ser um não, pode ser um virar as costas, pode ser, o preço é você que vai decidir. Mas esse espírito, ele está aí com esta função. E pessoas foram profetizadas na Bíblia que atuariam assim, e fariam até prodígios, para, se possível,
fosse enganar até os escolhidos, só para trocar, tirar do seu coração Jesus e colocar ele. E isso não pode acontecer. Veja que está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo de 1 ao 6. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então é aquilo, olha, vem aqui, vem participar aqui, vamos fazer isso aqui, por quê? Porque é bíblico. Não, você não conhece a Bíblia, porque se você conhecesse a Bíblia, você ia dizer assim, não está na Bíblia isso. Isso são invencionices humanas, são paixões dos ventres humanos, são coisas inventadas para atrair as pessoas com fins lucrativos. Não é bíblico. A Bíblia, ela é perfeita e completa, o que está ali é suficiente para alimentar você, eu, a sua alma, o seu espírito. Mas não creais a todo espírito, e é com letra minúscula, não é espírito com letra maiúscula, é espírito, está falando de mim. Não creais em mim, não creais no patrão, não creais no sentido espiritual. Creia no Senhor Jesus, creia nos seus apóstolos, creia na palavra de Deus, creia em Deus, creia no Espírito Santo, deixa a tua mente na mão dele. Mas nas coisas espirituais, examine as Escrituras e vê se tem nela a veracidade daquilo que estão propondo para você. E prova se os Espíritos são de Deus. Você tem que provar. Porque os falsos profetas, você tem que colocar primeiro diante de Deus a vida dessa pessoa que anda profetizando, dizendo, assim diz o Senhor. Primeiramente é isso. E segundo, provai, Senhor, não me deixe cair na rede, na mão, no laço. Provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm levantado no mundo. E já foi predito isso há 90 depois de Cristo por João. Versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus, aí é um E maiúsculo, Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Por quê? Porque quem faz isso é o Espírito Santo na vida da pessoa. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, foi criança, jovem, adolescente, adulto, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio. Agora, quem que me dá essa convicção? Falar, qualquer um pode falar. Agora não, eu tenho isso dentro de mim como crença, como fé. Eu não estava lá para ver, os meus olhos não contemplaram, mas os meus olhos da fé acreditam nisso. Pela fé eu vejo isso. E antes, eu vejo Deus falando pela fé nas Sagradas Escrituras que ele viria. Isso é o Espírito Santo na vida da pessoa. Se a pessoa não consegue, com ardência no coração, proclamar isto, ela não tem o Espírito Santo de Deus. E ela não pode dizer. Então, por isso que a Bíblia diz, nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Toda pessoa que não confessa. E quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizer, Jesus é um mito, é ficção científica, foi inventado pela Igreja Católica. Jesus não morreu. Eu já ouvi dizer que Jesus foi tirado pelos discípulos, levaram ele para algum lugar, esconderam ele. Olha quantas heresias, sendo que a palavra de Deus diz tudo ao contrário disso. Então esses espíritos, é o espírito de anticristo que alimenta esses espíritos. E eles saem falando isso aí, às vezes até em rede social. Proclamam isso. Jesus é um mito, uma utopia, nunca existiu. Esse evangelho é invenção de homens. Se você for pelas terras lá da Galiléia, Judéia, você vai encontrar muita gente chamando Jesus de desgraçado, de miserável. Infelizmente para eles. Agora, que espírito é esse? Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Aí João, em 90, depois de Cristo, diz, e eis que já está no mundo. Então você acha que é de agora, 2022, as coisas que estão acontecendo no Brasil, né? As coisas acontecendo aí para fora, tudo, né? Não, ele já está no mundo. 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus, e já os tende
tendes vencido. E já os tendes vencido. Vencido quem? Vencido quem? Os falsos cristos, os falsos profetas, os anticristos que apareceriam nos últimos tempos. Nós já os temos vencido. Aleluia, glória a Deus por isso. Por quê? Porque maior é o que está em nós, maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, em vós, do que o que está no mundo. Então nós já vencemos ele, em Cristo Jesus. Do mundo são. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Podem falar a mentira, podem falar a corrupção, podem falar a fraude, podem falar que tiveram vantagem, pode falar que roubaram, pode falar... É tudo normal para quem é do mundo, para quem tem o espírito de anticristo, para quem não tem o espírito de Deus. Tudo é normal. E tem gente que fala, se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa. É desse jeito. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Não é verdade isso? Aquele que não é de Deus não nos ouve. Não é verdade também? Quanto tempo uma pessoa que não é de Deus para te ouvir? Medite nisso. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora a Bíblia mostra isso, fala isso, apresenta isso, explica isso, te ensina isso, o Espírito Santo confirma isso, testifica isso, e você anda por aí iludido, enganado, ansioso, depressivo, com medo, com pânico. E agora essas forças, o que eu vou fazer? E esquece que o maior é o que está em você. E esquece que Deus, quando te chamou, Ele te chamou no ventre da sua mãe, quando você era uma massa informe. E não te chamou para desgraça, mas para graça. Lembre-se disso. Lá em Jeremias 6,15, Deus diz assim, porventura envergonham-se de cometer abominação? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Se vangloriam. Se acham os santos. Choram como criança desmamada. Não é isso? Pensa que tem não lembro o que eu fiz mesmo. Não, aquilo lá foi um deslize. Não, aquilo não foi nada. Não importa o valor financeiro, não importa quantas vidas tiraram, ou sumiram, ou morreram. Não importa. Não se envergonham de cometer abominação. Não, pelo contrário. De maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Aí, a nossa segurança onde está? Na reta santa justiça de Deus. Alguém pode contender com Deus? Alguém empata pelo menos com Deus? No tempo em que eu os visitar, não é eu não, é Deus. Tropeçarão, diz o Senhor. Você deve falar, nossa, mas você está com veneninho aí. Não, eu sou dos que quero que toda a humanidade se salve. Mas a palavra está dizendo que as suas ações têm resultado. As suas ações têm consequências. E que tem um Deus que fiscaliza tudo, vigia tudo. Ele criou os olhos, vê tudo. Ele criou os ouvidos, ouve tudo. Ele é onisciente, sabe tudo. Então estou dizendo para você que a palavra diz que o cara pode, o homem, a mulher, qualquer um, pode enveredar por qualquer caminho. Mas no dia da visitação de Deus, são e vão para para o lugar que todos vão. Né? Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Olha que maravilha quem já está lá. Por que Deus falou isso? Alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitais. Deus está falando em Apocalipse 12, 12, porque em Apocalipse 1 até 5, a igreja foi arrebatada e já está habitando lá. Então ele está falando de mim, de toda a minha família e de todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo e estão firmados na palavra e no poder do Espírito. Então quando aqui em Apocalipse 12, 12 ele escreve que alegrai-vos, ó céus, e você, Paulo, com a sua família que está aí no céu, junto com todos os irmãos em Cristo da terra que veio para cá, alegrai-vos. Ele fala isso para mim. Eu vejo explícito ali. Explícito. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós. Você pode ser. Você é e pode ser, e alguém mais da sua família pode ser. Esses que lá habitarão. Oh, glória. Por quê? Porque ele está falando em Apocalipse 12, 12. Em Apocalipse 12, 12, a igreja já não está mais aqui. Eu creio no arrebatamento dessa forma. Quando tem uma palavrinha assim, e depois, escreve isso, e depois destas coisas. Bom, de destas coisas para trás, o que aconteceu, aconteceu. A igreja daqui para frente, destas coisas para trás, a igreja ainda estava aqui. Quando ele fala destas coisas para frente, a igreja já subiu. Os crentes, para você entender, os crentes já subiram. Os crentes já subiram. Os verdadeiros crentes em Cristo Jesus já foram arrebatados. Não estão mais aqui. Por isso que Deus escreve. João escreve lá em Apocalipse isso. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Já me vejo lá. Agora Deus fala assim, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós. E tem grande ira. E agora? Já está pensando, né? Se vai entregar a vida para Jesus ainda, se está preparado, se não está, se é a hora, se está pronto para largar aqueles pecadinhos ocultos. Agora você está, peraí, o diabo vai descer aqui e tem grande ira? Você sabe por que ele tem grande ira? Que ele vai vir turbinado? Porque a palavra diz que, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O Senhor Jesus, na sua vinda, lá no Armagedon, vai destruir todas as hostes do diabo. E vai descer um anjo e vai prender esse Satanás. Por 1000 anos ele será preso para não mais causar dano ao povo na terra. Mas antes, com grande ira, ele será permitido perseguir os que habitam na terra e no mar. Eu espero que esta palavra leve você a uma reflexão de que isto é real. A Bíblia é real. A palavra de Deus é real. As promessas de Deus é real. E para você que já está no caminho do Senhor, se fortaleça na palavra. Não tema os desígnios, os planos, as canetas, as leis, decretos, regras. Não tema. Os olhos do Senhor estão sobre você e a sua vida. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele quiser te livrar, Ele vai te livrar. Se Ele quiser te afligir, Ele vai afligir. Se Ele quiser fazer você de um exemplo, Ele vai fazer. Se Ele quiser te recolher, Ele vai te recolher. Ele é Deus. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Pense nisso. Deus te abençoe.